Bom dia a todos. Vou trazer aqui para vocês, então, o nivelamento com relação ao mico-leão preto, Leontopithecus chrysopigos. O mico-leão preto é uma espécie que é endêmica do estado de São Paulo, das áreas de Mata Atlântica desse estado. É considerada em perigo de extinção, tanto pela lista nacional como pela lista global da IUCN, pela lista estadual, por diferentes categorias e critérios. O tamanho da população é estimado em 1.600 animais, mas recentemente, no ano passado, a gente trabalhou numa nova análise de viabilidade dessas populações, chegando aí numa estimativa de 1.800 indivíduos. Esse valor ele é bastante impreciso, considerando que existem diversas populações em que nunca houve um estudo de tamanho populacional, que é uma das nossas prioridades no momento, mas utilizando dados conhecidos de densidade, a gente conseguiu ter uma estimativa um pouco melhor para algumas dessas áreas, né, extrapolando para as regiões mais próximas e chegamos aí em 1.800 indivíduos. Apesar disso, a gente observa ainda um declínio dessa população, tendo sido registradas algumas extinções locais recentemente, muito provavelmente em virtude desses fatores de ameaça, como principalmente estocásticos, que podem levar ao declínio das populações por conta do seu tamanho extremamente reduzido. O Plano de Ação Nacional que cobre a espécie hoje é o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira. Com relação ao plano de ação no nível da espécie, a gente não tem um plano de ação nacional, mas a gente tem trabalhado aí no PHVA do mico-leão preto. A gente iniciou esse processo no ano passado, mas tivemos que cancelar a oficina que estava prevista para acontecer em março de 2020 por conta da pandemia. E chegamos a realizar alguns encontros online para o desenvolvimento da análise de viabilidade das populações, mas a parte de desenvolvimento do plano em si, das ações, ainda está aí em stand-by como um próximo passo a ser seguido. Com relação à história de vida da espécie, então, são animais que atingem a maturidade sexual com cerca de 1 ano e meio, que é quando esses animais juvenis começam o processo de dispersão dos seus grupos parentais na natureza. Os indivíduos adultos, eles pesam cerca de 600 gramas e têm aí um comprimento de 22 a 30 centímetros. O tempo de geração é estimado em 7 anos. Sistema de acasalamento monogâmico, há controvérsias. A gente tem observado aí alguns grupos na natureza com 2 fêmeas se reproduzindo, então não sabemos, né? Intervalo entre os nascimentos também, um evento por ano, mas também já observamos ocasiões em que ocorreram 2 eventos de nascimento por ano. A fêmea, ela geralmente dá à luz gêmeos nesses nascimentos. A gente tem observado também que na região do Alto Paranapanema, a chance desses gêmeos sobreviverem é maior do que na região do Pontal, por exemplo, em que depois de algum tempo a gente observa somente um dos filhotes no grupo. E a longevidade desses animais é desconhecida, apesar de na natureza a gente ter aí indivíduos chegando, na natureza não, no cativeiro a gente ter aí indivíduos chegando a 15 anos de idade. Com relação às ameaças, a gente tem principal ameaça o isolamento das populações, principalmente em decorrência desse processo de fragmentação do habitat. O habitat ele tem sido suprimido principalmente para a substituição do uso do solo. As matrizes ao redor desses fragmentos são constituídas principalmente por pecuária e canaviais na região do Pontal do Paranapanema, plantações de café na região do Médio Paranapanema e eucalipto também, e os eucaliptos principalmente na região do Alto Paranapanema. Mas também existe esse mix em todas as 3 regiões de ocorrência da espécie. A gente observa também incêndio como uma das ameaças, principalmente em decorrência da proximidade das ocupações humanas, e mais recentemente também a questão de atropelamentos começou a ser algo significativo. Isso tudo leva ao declínio no tamanho das populações, que já tem aí uma densidade baixa, é uma espécie que é considerada rara, né, que tem uma ocorrência com densidade muito baixa em grande parte
das suas áreas de ocorrência. E uma outra ameaça mais que tem sido bastante discutida é a questão das mudanças climáticas que podem atingir os hábitats disponíveis para as espécies. A gente tem visto aí alguns estudos sendo desenvolvidos nesse sentido e que também agora o que a gente tenta compreender é como que isso pode ser uma ameaça real para a espécie. Continuando então, né, as catástrofes que podem afetar essas populações, febre amarela, que a gente não tem registros de epizotia especificamente para o mico-leão preto, a gente não tem registros confirmados na natureza, mas a gente sabe que o vírus aí está afetando as outras populações de primata na Mata Atlântica e também ao longo da distribuição do próprio mico-leão preto. Então é algo a ficar de olho. Incêndios, também algumas áreas com maior risco do que outras. Eventos climáticos extremos, que é uma questão que começou a aparecer também, principalmente em decorrência de alguns eventos recentes. Então, por exemplo, as ondas de frio extremo que aconteceram esse ano, quanto isso pode estar impactando as populações. E mudanças climáticas, né, como eu falei, uma das questões que a gente tem pensado é como que isso pode alterar os padrões fenológicos dos recursos que esses animais dependem na natureza e, consequentemente, a disponibilidade de recursos e quanto isso está afetando a reprodução da espécie. Então, a gente já começou a ver aí algumas mudanças nesses padrões de reprodução, então os animais se reproduzindo em meses diferentes do que o habitual, muito provavelmente em decorrência dessas alterações. Com relação à informação quantificável, nas análises de viabilidade que a gente desenvolveu no ano passado, a gente conseguiu chegar a alguns números com relação à frequência e severidade de cada uma dessas catástrofes, o que nos possibilitou desenvolver um modelo bastante robusto com relação a estas variáveis dentro do modelo de viabilidade das populações. E aí, com isso, então, a gente também identificou algumas prioridades de pesquisa para compreender os efeitos dessas mudanças climáticas, principalmente olhando para essas alterações de padrões fenológicos, e também área de atenção para controle de focos de incêndio. Então, a gente fez uma análise aprofundada, olhando aí o risco fogo de toda a distribuição da espécie ao longo dos últimos 20 anos e quais são as populações que têm maior risco, e também a partir de dados de febre amarela, apesar de não termos os registros confirmados para a espécie, de elaborar um plano de contingência com relação a isso, pensando em salvar as populações. Com relação às estratégias de conservação in situ, a gente tem um objetivo demográfico, né, aí de ter pelo menos 2 populações viáveis e autossustentáveis de mico-leão preto, que segundo as nossas análises de PVA, são populações com acima de 800 indivíduos, vivendo num habitat mais amplo, conectado e protegido. Para isso a gente precisa aí de cerca de 15 mil hectares para cada população, e com as comunidades envolvidas nessa conservação, que é uma das nossas principais estratégias aí utilizadas para conseguir garantir a sustentabilidade dessas ações. Dentre as estratégias que vêm sendo implementadas, a gente tem restauração do hábitat, plantio de corredores no Pontal do Paranapanema. A gente já está aí com mais de 3 mil hectares restaurados e com um plano aí de chegar a 5 mil hectares nos próximos 5 anos. A gente tem monitorado populações, o IP principalmente na região do Alto e do Pontal do Paranapanema, e agora iniciando aí os planos para começar o monitoramento em algumas áreas do Médio Paranapanema, principalmente Estação Ecológica de Caetetus e Fazenda Rio Claro, que a gente está fechando agora um projeto com a Suzano, que é quem são os atuais proprietários da área. Translocações in situ, então a gente está justamente nesse momento, foi uma estratégia que foi utilizada e atualmente a gente está atualizando esse plano de manejo das populações para conseguir retomar a questão das translocações, principalmente focado nas populações que tendem a ser mais afetadas no longo prazo pela ausência desse manejo. A gente também tem trabalhado com a articulação para a criação de 1.000 hectares de unidade de conservação no Pontal do Paranapanema, junto com a Fundação Florestal. Já fizemos todos os estudos necessários e agora a gente está aguardando aí uma posição
da Fundação com relação à criação dessas UCs. Projetos de educação ambiental voltados à comunidade, que é também um dos carros-chefe do IP na região do Pontal, e uma estratégia que a gente tem começado a trabalhar agora também é a questão das passagens aéreas de fauna, que é algo que deve sair do papel ainda esse ano. Com relação às funções identificadas para o manejo, a gente pensa que a questão de ter uma população de segurança, restaurar a população da natureza, tanto com reintroduções quanto com reforço. Então, a gente tem fragmentos na área de ocorrência bastante significativos que não apresentam populações atualmente, assim como também temos populações com alto risco de extinção e que deveriam ter essas ações de reforço populacional pensadas. Pesquisas para fins de conservação, então, o próprio teste de novos equipamentos que a gente utiliza em campo, a gente tem mantido essa parceria com alguns zoológicos para fazer o teste desses equipamentos antes em cativeiro, entre outros. Meu próprio projeto de doutorado envolve um experimento de cativeiro que foi desenvolvido no CPRJ e que tem trazido informações importantes com relação à espécie. Educação para conservação, como também aí uma ação-chave, né, para a conservação da espécie, e papéis de suporte. Vejo aí como bastante chave a questão da captação de recursos por instituições ex situ e suas redes de contato. Acho que isso, do ponto de vista no âmbito internacional, isso é bastante significativo. A gente está com um apoio muito forte de Durrell nesse momento para as ações in situ do projeto. Então, é bastante importante que essa população, esse manejo ex situ, ele aconteça nesse contexto. Entre as outras coisas que eu já mencionei anteriormente. Aqui os papéis identificados no workshop da ICAP Global, que acho que vão bem ao encontro do que foi apresentado anteriormente, né? Então, como população de segurança e mais os outros papéis de suporte. O status da população ex situ hoje, então, a gente tem uma população bastante reduzida, com um número pequeno de instituições detentoras da espécie. Então, no Brasil, a gente tem atualmente 6 instituições, que é a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, CPRJ, o Zoológico de Pomerode, Criadora de Sapintada, o Zoológico de BH e o Zoológico de Guarulhos. E, internacionalmente, a gente tem hoje somente uma instituição, que é o Durrell, que detém 11 indivíduos dessa espécie. Então, a gente está aí com 68 indivíduos no total. Durrell tem focado bastante na questão da reprodução desses animais para poder expandir, né, enviar animais para outras instituições. Então, isso foi algo que foi uma estratégia pensada pela EASA de trazer de volta para Durrell todos os animais que estavam espalhados pela Europa, que não eram muitos, para justamente recuperar um pouco essa população e agora dividir entre essas instituições novamente. Então, a gente tem aí um processo em andamento para o envio de animais para o Chester Zoo, no Reino Unido, e também para o zoológico de Beauvais, na França. Dentro dessa população, a gente tem hoje somente 3 animais que foram nascidos na natureza e que integraram essa população em 2008, 2010 e 2011. A genealogia dela 100% conhecida, publicada recentemente no paper da Paola Burbano, em que ela fez o sequenciamento do material genético de todos os indivíduos de cativeiro, na época em que ela coletou esse material, né? Então, a gente tem hoje aí 13 fundadores, e como um dos principais desafios que a gente vê hoje, né? Então, a gente tem, como apresentei, a população ex situ concentrada totalmente no Brasil, em uma instituição europeia, as do Brasil com governança do ICMBio, da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, no papel da Mara, como o Studio Bookkeeper, e na EASA com o Dominique, como também o Studio Bookkeeper Global. Existe experiência e conhecimento na reprodução e manejo ex situ para essa espécie,
tanto nacional quanto internacional, e isso do ponto de vista do gênero, olhando aí para o sucesso de manejo das duas outras espécies, que é o mico-leão dourado e o mico-leão da cara dourada. Mas a gente também observa que o mico-leão preto ele tem uma reprodução mais difícil do que as outras espécies de Leontopithecus, muito possivelmente por conta da baixa variabilidade genética dessa população de cativeiro. Então, olhando aí para os desafios que a gente tem com relação a esse programa Excito, acho que é um resumo de tudo isso, né? A população fundadora é muito antiga e com um número baixo, então a gente tem um gargalo genético gigante. Então, precisamos aumentar o número de indivíduos com novos fundadores e novas liagens, talvez trazer mais indivíduos da natureza para ter uma representatividade genética dentro dessa população, aumentar a reprodução desses indivíduos para alcançar uma população mínima viável aí de cerca de 350, 400 indivíduos, que é capaz de reter 90% da diversidade genética, aumentar o número de instituições participantes do programa. Então, a gente sabe que, assim como na natureza, é importante que a gente tenha diversas instituições envolvidas, né, para que esse programa corra bem. E dentre os desafios internacionais, acho que além de todos esses anteriores, considerando a importância da participação de instituições internacionais nesse processo, a gente tem as questões burocráticas para manejar a espécie e os requisitos sanitários internacionais, que têm trazido bastante complicações no sentido de envio de animais troca desses animais entre essas instituições, que é bastante importante para o manejo Excito. Agradeço a todos e estou à disposição.